O meu público é o público mais pobre. E não sei se necessariamente, mas o público de vocês talvez seja um que tem uma grana maior. Não sei se é mesmo, mas dá essa impressão. Pelos dados que a gente tem, é um público classe média. Tá, A maior parte do público, né? Tá. Tem de tudo, né? Mas a maior parte é classe média. O que eu quero que você fale, assim, a sua opinião, porque o povo fica querendo que eu faça polêmica. Você viu que o primo rico comprou casa? Ele sempre falou que era pra alugar. Eu falei, caramba, mano. Eu até postei, cara, o problema não é o primo rico comprar uma casa de 40 mil. O problema é você, 40 milhões. O problema é você continuar vivendo de aluguel. Porque como eu tenho um público baixa renda, eu falo muito do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que a parcela fica muito barata para quem quer comprar. Sim. E aí o pessoal fica meio que fazendo uma rixa, né? De, tipo assim, vocês são o público para rico, fica falando para comprar, para alugar. Só que, na verdade, vocês têm casa própria. O que você tem para falar sobre isso? O que é ideal? O que você acha? Para qual público é melhor viver de aluguel ou comprar? Como que foi na tua vida? Sim. Fala aí. Porque não é para causar briga, é porque tem que esclarecer. Você é inteligente e não vai falar uma asneira. Então, tudo que você fala tem que fazer um sentido, né? Eu agradeço pelo elogio, primeiro, Duda. Mas tem muita gente que te acha um cara muito inteligente. Pô, Sempre quando as pessoas falam de você, falam, mano, ele é um cara inteligente. Não é tipo assim, ele é um cara famoso, ou ele é um cara pop, ou ele é um cara, sei lá, engraçado, ou carismático. É inteligência, normalmente. E você é meio sério, né? Não sei se você é mais militar, mas você é mais serião, não é? Eu tenho um pouco desse lado sério, mas eu também... Eu tenho um lado engraçado. Quem acompanha o podcast O Sócio já deve ter visto isso, que me acompanha no Instagram. Mas à primeira vista, pra quem não me conhece, eu sou um cara bem sério. Até por ser militar? Eu acho que tem a ver com isso também. E filho de militar também? Tem a ver com isso também. Tá. Mas sobre essa questão de casa própria... Então, o pessoal bota muita polêmica nisso, mas é porque eles querem uma resposta simples, sendo que a resposta, na verdade, é um grande depende. Você citou muito bem o programa Minha Casa Minha Vida. Se eu tivesse a chance de financiar um imóvel com taxas de juros baixas, como são a dos Minha Casa Minha Vida, não sei quanto é que tá hoje, 6, 7%? É, a partir de 4, se for no Norte e Nordeste, mas o normal aqui é 5 ou 6. Então, isso é muito bom, porque se você pega um financiamento com uma taxa de 5%, a inflação desse ano é 5%. Então a inflação pagou a conta do seu financiamento. Se a inflação no Brasil disparar e for para 10, cara, tem alguns anos de financiamento pagos por conta da inflação. Verdade. Então você está tomando dinheiro emprestado por um juros que ele não existe, ele não é real, entendeu? Então nesse ponto, pô, o cara que tem a chance de pegar o Minha Casa Minha Vida deveria financiar? Muito provavelmente sim. Tá. Agora, em outros pontos, para outras pessoas com diferentes situações, aí vai depender de outros fatores. Por exemplo, o Gustavo Cerbasi é um cara que ele fala bastante, olha, eu defendo aluguel até certo ponto, depois eu vou para um financiamento, para outras opções, para comprar a casa, né, à vista ou não, né, vai depender do caso. E aí ele dá um exemplo muito interessante, ele fala, um casal jovem, sem filhos, deveria financiar uma casa? Na opinião dele, não. E eu tendo a concordar com essa opinião dele. Por quê? Se eu tivesse feito um financiamento de um imóvel lá no Rio de Janeiro, talvez eu estivesse lá até hoje. Ah, não, mas você pode repassar o financiamento, você vende a casa, etc. Mas você tem um vínculo a mais com aquela cidade. Então tem muito jovem que deixa de aproveitar uma oportunidade em outro local, exterior, sair da cidade dele para uma cidade maior, porque ele já está amarrado em um financiamento. E a gente tem que lembrar também que no Brasil, como eu disse, as pessoas querem respostas simples, né? A gente tem aquela lenda de quem compra terra não erra. E não é assim que funciona. Se você pega aquele índice FIPZAP, que mede valorização de imóveis de maneira nacional, você vê que desde 2014 a valorização ela não consegue ganhar da inflação. E aí quando eu posto esse índice, tem muitos corretores que falam, Bruno, isso aí é mentira. Porque eu trabalho com imóveis em Balneário Camboriú e aqui o preço dobra. E ele tá certo, o preço dobra. Lá em São Paulo sobe 30%. Beleza, aí financiar um imóvel aqui que vai subir 30%? Ótimo. Mas há vários locais no Brasil onde o preço do imóvel ele não sobe. Inclusive há locais agora onde o preço do imóvel está caindo. Por isso que a média é puxada para baixo. Vou te dar um exemplo do que infelizmente aconteceu com o pessoal das cidades do sul, que em 2 anos alagaram 3 vezes. Nossa. E quando eu falo alagar, é água passar do teto do estúdio que a gente tá agora. Aí esse cara fala, eu não quero mais morar aqui. Só que não é só ele que pensa isso, é ele e os vizinhos todos. Aí todo mundo quer vender o imóvel, mas ninguém quer comprar, o preço do metro quadrado vai lá para baixo. Então, eu não tenho nada contra a aquisição do imóvel. Financiamento pode ser um bom negócio, dependendo das condições, principalmente da taxa de juros e do uso alternativo do dinheiro. Agora, o ponto é que eu não acho sábio que o imóvel seja o único patrimônio que uma pessoa terá na vida. Eu sei que isso não é uma possibilidade, principalmente para o pessoal mais pobre. Agora, para o cara de classe média, ele já passa a ter outras possibilidades, porque no final, a gente está jogando um jogo de alocação de ativos aqui. A vida é isso, né?
Você tem ativos escassos, tem que alocar eles da melhor forma possível para que eles cresçam mais. Então você tem que pensar sempre, qual o melhor investimento que eu posso fazer com o meu dinheiro escasso? É comprar um imóvel, que eu não sei o quanto vai valorizar, ou investir nesses outros ativos que eu também não sei o quanto vai valorizar. Só que você tem que ver os motivos estruturais por trás. Poxa, eu posso botar uma grana aqui em Bitcoin. Será que vai valorizar mais do que o imóvel ao longo do tempo? Se a gente pega o passado, foi o que aconteceu. Então, a resposta é um depende por causa de N fatores. Sim. Agora eu vou dar um exemplo do momento atual, pegando um público que investe. Né? Por exemplo, o cara está investindo só em renda fixa. Está botando dinheiro no Tesouro Selic, que rende 12,25% ao ano, se a Selic se mantiver igual. Mas a tendência é subir. Tem prefixado pagando 15%. Tem título indexado à inflação pagando IPCA mais 8%. E aí o cara me pergunta, Bruno, apareceu a chance de comprar uma casa. Eu tenho dinheiro para comprar à vista. Compra à vista porque fazer dívida não é legal ou financio? Eu falo para esse cara, financia. Aí dá um nó na cabeça dele, mas é por conta da situação atual. Dá pra ele financiar. Rendimento lá no Tesouro Direto, por exemplo, pô. né? Se você ganha 15% para emprestar dinheiro pro governo, que não tem por que não te pagar, porque ele é o dono da máquina de imprimir dinheiro, e pode financiar por 10%, financia por 10, manter o dinheiro investido a 15, uma hora os juros pode cair. Quando os juros cair abaixo, né, o rendimento cair abaixo dos 10, você tira o dinheiro e quita o financiamento. Sim, então tem que pensar sempre. É igual, por exemplo, quando perguntam, com certeza deve chegar para você também, o que é melhor, financiamento ou consórcio? Depende. Porque o cara pensar, financiamento tem juros, então sempre é pior. Sim. Não é sempre pior, porque vamos pegar o cara que ele não tem dinheiro para dar o lance no consórcio. Porque quem tem dinheiro, entra no consórcio, rapidinho pega a carta de crédito, pega o imóvel e começa a botar para alugar, vai morar. Agora, quem não tem dinheiro, o cara pode escolher um dos dois. Aí pensa, não, consórcio é sempre melhor. Aí ele começa a pagar o consórcio, só que ele vai depender de sorte. Vai ser sorteado depois de 5 anos. São 5 anos em que ele pagou o consórcio e também ficou pagando aluguel. O cara que fez o financiamento, na hora ele deixa de pagar o aluguel e já tá morando já lá. tá morando. Então, no final, para que a gente veja a melhor opção, o brasileiro tem que fazer uma conta e ele é muito ruim de fazer conta. Por isso que ele quer a resposta para estar certa 100% do tempo. E não tem resposta certa 100% do tempo. Mas você não acha também que às vezes o pessoal erra em assistir um conteúdo que é voltado para rico e depois assistir um conteúdo que é voltado para pobre? Porque eu vejo muita gente falando assim, galera, eu falo que é para comprar porque o meu público entra no Minha Casa Minha Vida. 99% do meu público entra, que é uma faixa renda familiar de até 8 mil, que nem é tão baixa, se a gente for pegar a realidade do Brasil, 8 né? 8 mil não é baixo. 8 mil, né? Cara, a maioria do meu canal ganha ali 2, 3, vai conseguir juros de 5%. Então eu falo para eles, cara, você financiar, o valor do financiamento vai sair mais barato que o do aluguel no mesmo imóvel, que é o meu caso, por exemplo, eu tô construindo, mas eu moro em Osasco ainda, né? Quando eu comprei, a parcela era 1.200 e a galera que alugava pagava 1.700. Então eu falo, só que aí o pessoal vai num outro canal que não é voltado pro pobre. Então assim, eu posso estar falando besteira, mas a meu ver, o teu canal, você não vai ficar falando de Minha Casa Minha Vida lá. Não. Então, e aí o pessoal ouve você, e o que você tá falando pro teu público faz todo sentido. Porque a galera que não entra no Minha Casa Minha Vida vai pagar 10, 11% de juros no financiamento. Então, às vezes, assim, eu acho que falta também um pouco de feeling, sei lá, da pessoa ver, peraí, esse influenciador que eu tô ouvindo, ele fala pra alguém que vive a minha realidade ou não? Porque aí o pessoal começa a falar mal, né? Aí o Thiago Nigro posta alguma coisa, todo mundo me marca. Olha isso, Eduardo. Caramba, viu? Deixa ele lá com o público dele, fica querendo queimar meu filme aí, querendo fazer intriga entre eu e meu primo rico. Então, eu acho que assim, eu respeito e tal, mas eu sei que muita gente fica meio assim, né? Porque, falava que era, agora comprou uma casa de 40 milhões. Aí falava que não sei o que lá, né? Aí fica parecendo que o cara enganou, sabe? Mas é por conta dessa questão do pessoal achar que tem uma resposta certa 100% do tempo. Porque, por exemplo, você perguntou como é que foi na minha vida. Eu não tive imóvel próprio até 2021. E, inclusive, se eu não fosse casado com a minha esposa, eu acho que eu não teria imóvel próprio para morar. Não teria. Eu comprei imóvel e botei minha mãe lá pra morar, que ela quer ter o lugar dela, né, entendeu? Mas eu comprei imóvel porque minha esposa quer ter o lugar dela, pra que a gente possa criar os nossos filhos. Ainda mais agora que vai ter filho, né? Exato. Memória, né? Agora, se eu fosse um homem solteiro, em São Paulo você tem vários imóveis já mobiliados. Você mudou de trabalho e quer estar próximo de onde você trabalha, o que é uma das melhores decisões que a pessoa pode tomar numa cidade grande pra não pegar trânsito. Se você mora de aluguel, é muito simples fazer essa troca. Então você tem certa flexibilidade. E outra coisa que eu brinco também é que quando eu comprei uma casa, eu tive que comprar os móveis da casa.
comprar móveis, principalmente móvel bom, é muito caro. Eu brinco até que pro cara solteiro que tá assistindo aqui, é melhor não ter móvel. Que você leva alguém em casa, não tem móvel nenhum na sala, tem que ir pro quarto. É uma etapa a menos, entendeu? Já vai direto pra onde quer. Sim. Mas não tem resposta que tá certa 100% do tempo. E depois, por que eu comprei minha casa? Como eu disse, porque minha esposa queria. Agora, pensando em alocação de ativos, na minha carteira inteira, contando o meu imóvel, a melhor decisão de investimento foi comprar um imóvel? Muito provavelmente não. Só que a gente tem que lembrar que a vida não é uma planilha de Excel. Nem tudo é sobre dinheiro Nem e lucro, tudo é sobre né? dinheiro, sobre rendimento. E dá uma paz, né? Querendo ou não, é da hora você ter Dá uma paz. É. Realmente dá uma paz. Porque eu falo, mano, você acha que um cara multimilionário vai querer viver com a esposa e os filhos numa casa alugada que o cara não pode quebrar uma parede pra fazer um negócio diferente? O cara é milionário. Não, eu não posso porque essa casa não é minha. Não faz sentido, né? E como você disse, são fases da vida, né? Você citou esse cara multimilionário com a esposa e com filhos. Você quer ter o seu canto. Agora, se for um cara multimilionário que ele tá solteiro e fica viajando por Vida aí, louca, talvez ele não queira. Então depende muito. Tem uma frase do Morgan Housel, que é o autor daquele excelente livro Psicologia Financeira. É bom. Então eu digo que é o pai rico, pai pobre da nova geração. Assim. Ele fala que finanças pessoais são muito mais pessoais do que finanças. Porque depende realmente do caso da pessoa. Como você disse, pro público que pode pegar o Minha Casa Minha Vida, quase sempre a resposta é financie. Pro público que não pode, aí já entra um monte de variáveis. Como é que vai ser a vida do cara, como é que ele se enxerga no futuro, qual a alternativa que ele tem para uso do capital, quanto é que é o aluguel na região dele. Porque a gente tem que lembrar também que preço de aluguel e preço de imóvel reagem a variáveis diferentes. Preço de aluguel tem a ver com a renda das pessoas. A renda subiu, você pode cobrar mais. E preço do imóvel tem a ver, principalmente no Brasil, onde a maior parte das compras são financiadas, com condições de financiamento. Se o governo chegar lá e falar, pessoal, agora você pode financiar, ao invés de ser até 35 anos, pode ser até 40. Na hora você tem um gatilho para imóveis poderem subir mais de preço.